Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso programa Salvosas Canções. E é um prazer estar de volta. Eu e o Fabinho estamos aqui para a glória de Deus. Quero que você entenda que o nosso propósito é cumprir o pedido do Senhor Jesus, uma ordenança, né? Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Está ali no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, né? Então, e ele ali também nos dá autoridade sobre autoridade sobre enfermidades, sobre espíritos malignos, né? O poder de falar em línguas. Então, o Senhor nos reveste uma autoridade muito grande. E me faz até lembrar o que Paulo também escreve a Timóteo, no capítulo 7 ali de Timóteo, dizendo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, amor e moderação. Então eu quero te dizer que nesse espírito de Deus existe um sentimento de confiança, um sentimento de poder, onde a angústia não tem mais autonomia sobre a sua vida, as angústias, as agrúrias dessa vida, né? Os embates dessa vida, eles não têm mais autoridade sobre a vida do cristão, né? E aí você precisa apenas entender isso. Você é um cristão genuíno, nós precisamos ser um cristão genuíno, ou seja, que obedece a Deus e cumpre a vontade do Senhor. Agora eu gostaria de ler com vocês um texto que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, verso 10. Está escrito assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui conta a história de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, e a Bíblia diz que ele era muito rico. O publicano, ele era considerado pelos israelitas como traidores da pátria, porque os publicanos, eles eram cobradores de impostos. E Zaqueu aqui, ele era chefe dos publicanos. Então, com certeza havia sempre propina, como nos dias de hoje, essa política do toma lá da cá, é muito comum, isso é coisa antiga. Então esse homem era muito rico, porém um homem atribulado. Diz a Bíblia que quando ele viu uma grande multidão e sabia que Jesus estava ali, informado da presença do Senhor Jesus, e ele ficou encantado com aquela multidão tão grande que seguiu o Senhor, ele desejou ardentemente no seu coração ver Jesus. E como ele era de pequena estatura, ele não ousou entrar no meio da multidão. O que ele fez? Ele correu por fora e subiu numa figueira brava, diz a Bíblia. Então ele se esforçou para subir naquela figueira. E o mais interessante de tudo, que Jesus foi em direção a Zaqueu. O que me chama muita atenção é que o Senhor Jesus está indo em direção ao homem. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nunca esqueça disso. O Senhor ele caminha em nossa direção. O que acontece é que nós, muitas das vezes, o rejeitamos. Muitos de nós não o aceitamos, não queremos, né? A cumprir a sua vontade, ouvir a sua voz, ouvir o que o Senhor Deus tem a dizer por intermédio de Jesus Cristo. Jesus nos trouxe um evangelho. O evangelho significa boas novas. Essas boas novas são vindas do céu. É o mensageiro de Deus. Jesus, ele é o Messias, o Cristo, né? Enviado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então fica claro o seguinte: você pode, muitos estão comprando a Deus com indulgências, com esmolas, né? Doando seus bens para a igreja, né? Abençoando pessoas, como se estivesse agradando a Deus, como se estivesse comprando de Deus algum direito. Eu quero dizer para você: a obra de salvação por intermédio de Cristo na cruz do Calvário, você não tem como, o homem não tem como comprar, né? É um presente gratuito de Deus, é a graça de Deus derramada a todo o homem. Todos têm direito em Cristo à salvação de suas almas. Ele já comprou na cruz do Calvário, porém, há um porém. Entenda bem isso. Está escrito na palavra de Deus: sem arrependimento não há remissão de pecado. Você será redimido do seu pecado, não haverá culpa alguma, você será lavado no sangue de Cristo, você receberá a salvação, que já é um direito seu, um direito nosso, quando você se arrepender genuinamente dos seus pecados, quando você entender que você é um pecador. Então eu quero te dizer o seguinte: se você ama a igreja, você ama a Bíblia, a palavra de Deus, você ama o Evangelho, você ama Cristo, você ama a Deus, compreenda o seguinte: procure ouvir a voz do Espírito Santo. Eu me proponho nesse momento a ser um atalaia, a ser uma voz, né, por intermédio do Espírito Santo para falar ao seu coração, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem muitas das vezes acha que ele não tem pecado algum, que não é importante a vida que ele tem levado. Ele acha que ele pode continuar bebendo, continuar adulterando, continuar longe da presença de Deus. Eu quero dizer que
Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você continuar agradando a sua carne, como você vai estar agradando a Deus? Mas é de graça a salvação? Claro que é. Ela é gratuita, porém você precisa ter temor no seu coração, temor de não pecar contra Deus. Você sabe o que é pecado? Nós já sabemos. Todo homem tem a sua natureza proveniente de Deus, porque Ele nos gerou, né? Mas, no entanto, o homem está servindo aos principados e potestades, às forças ocultas do ar, né? Nós antes vivíamos lá como os filhos da desobediência, está escrito, né, a carta aos Efésios, né? Mas o Senhor nos arrancou de lá e nos trouxe para o reino do Filho da sua luz. Então existe o reino das trevas e existe o reino da luz. No reino das trevas, Satanás tem colocado algemas invisíveis nas pessoas, correntes invisíveis. As pessoas estão presas lá no mundo, os prazeres do mundo. Eles não têm tempo para Deus, não conseguem levantar as suas cabeças e olhar para a salvação que vem do alto. E a mensagem que vem do alto está aqui na Bíblia Sagrada. Eu convido você a olhar para a Bíblia e tomar posse da palavra de Deus. Creio que a Bíblia é um recado, o único recado de Deus, a única mensagem de Deus, fiel e verdadeira a todo homem. O Espírito Santo vai te esclarecer. Você precisa confiar em Jesus, não confie nos mestres dessa terra. Eu peço para você o seguinte: não confie piamente em mim, mas confie na voz do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus está te falando agora, abre seu coração, entregue sua vida a Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido, Jesus quer salvar a sua vida. Você já imaginou? O Salvador vem, mas quem necessita de salvação vai fugir da presença do Salvador. Não fuja, mas entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Esse é o clamor que nós fazemos por você. Nós rogamos a você fortemente que você tome uma atitude de se humilhar na presença do Senhor, de amar o seu Salvador, de se entregar, né, diante da cruz de Cristo, de onde nos vem todos os nossos benefícios, toda a bondade de Deus foi derramada na cruz do Calvário, o seu sangue, né? A sua crucificação, a sua vitória na cruz sobre o principado e potestade contra o diabo, Satanás. Jesus venceu todos eles ali e venceu um arco inimigo do homem, que é a morte. Foi vencida na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então esse é o verdadeiro Deus da vida eterna, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que você seja muito feliz, seja muito abençoado agora, nesse momento. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero estar fazendo uma oração nesse momento pela sua vida. Eu gostaria que você, onde você estiver, você ore também. Levante a sua mão, abra o seu coração, levante as suas mãos, onde você estiver, ore comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio, Jesus, que o Senhor é o meu Salvador. A tua palavra diz que o teu nome é sobre todo nome, né? E que a nossa salvação, ela vem de Cristo. Pai, nesse momento visite esse coração, visite essa vida, visite essa família. Eu repreendo todo mal, todo espírito maligno. Eu repreendo agora, eu tiro agora, em nome de Deus, nessa intercessão, nesse momento, que essa vida seja liberta agora. Todo espírito de perturbação, eu aniquilo agora pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo e digo: saia dessa vida agora, em nome de Jesus, para que essa vida seja liberta, receba a salvação, seja salvo. Comece a mudar nesse momento o poder, o efeito dessa palavra. Transforme o seu coração e sua vida nesse momento. É que eu determino em nome de Jesus para a salvação da sua vida. Que você seja abençoado nesse momento, em nome do Senhor Jesus, meu querido meu amado, em nome de Jesus. Às vezes você olha para mim e não vê razão para seguir o caminho que Jesus deixou para você. Às vezes você aponta todas as minhas falhas e defeitos e esquece de olhar para Cristo. Ele é um homem perfeito. Mas você vive então olhando para mim, mesmo sabendo que pode cair. Te peço, se você quer subir, não olhe pra mim, não olhe pra mim. Não fui eu quem carreguei aquela cruz em seu lugar. Não olhe pra mim, foi Jesus Cristo que morreu pra te salvar. Olhe pra Cristo, e a perfeição e a paz que procuras vai achar. Às vezes você
encontrar no mundo razão pra viver. Esquece de olhar pra Cristo, Ele ama você. Às vezes você procura no mundo encontrar a luz. Te peço, não olhe assim, olhe pra Jesus. Mas você vive então olhando pra mim, mesmo sabendo que pode cair. Te peço, se você quer subir, não olhe pra mim, não olhe pra mim. Não fui eu que carreguei aquela cruz em seu lugar. Não olhe pra mim, foi Jesus Cristo que morreu pra te salvar. Olhe pra Cristo, e a perfeição e a paz que procuras vai achar. Mas você vive então olhando pra mim, mesmo sabendo que pode cair. Te peço, se você quer subir, não olhe pra mim, não olhe pra mim. Não fui eu que carreguei aquela cruz em seu lugar. Não olhe pra mim, foi Jesus Cristo que morreu pra te salvar. Olhe pra Cristo, e a perfeição e a paz que procuras vai achar. Nesse momento, você está orando pelos embaixadores do rei, amém? O apóstolo Washington, que Deus abençoe. Pai, eu apresento os embaixadores do rei em nome de Jesus, que eles sejam abençoados. Eles têm nos proporcionado este momento, têm sustentado a obra do Senhor, casa de recuperação, tem sido uma grande obra. Continue abençoando aqueles que estão mantendo, com finanças, ajudando a obra do Senhor, para que a obra de Deus avance, para que os países recebam a pregação do Evangelho. São cerca de mais de 40 países aí que estão recebendo essas mensagens como essa, e de outros amados irmãos, queridos irmãos, que está tendo curso, a fluidez do Evangelho ali para a salvação da alma. Que os principados e potestades caiam por terra, que a palavra de Deus, o brilho da luz do Evangelho alcance os corações e as vidas, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que os demônios caiam por terra, tudo aquilo que tem travado os ouvidos, sai em nome de Jesus, que os ouvidos sejam abertos agora, em nome de Jesus, para a pregação do Evangelho, para a salvação do Evangelho, em nome de Jesus. Agora nós estamos encerrando, para a glória de Deus, esse período, e eu agradeço a sua atenção. Peço a você que, se você desejar fazer algum comentário, pedido de oração que você faça, envie para nós, tá bom? E se você aceitou Jesus, envie para nós um sinal, diga aqui um joinha, dizendo: não, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. Aguarde seu joinha agora, em nome de que isso é muito sério, isso aí é poderoso, a sua decisão. Porque existem duas palavras poderosas, acredite. A maior de todas é, claro, a mensagem da cruz. Mas há duas palavras muito poderosas que todo homem possui. É o sim e o não. Diga sim para Jesus e não para o engano desse mundo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.